Está conosco o nosso colunista de tecnologia, o Orrisson Lacerda, para falar sobre a bomba atômica que caiu sobre o Vale do Silício, o surgimento de uma empresa chinesa, uma startup que contou com investimento, até onde sabemos, de 6 milhões de dólares e que fez com que as gigantes da tecnologia perdessem algo em torno de 1 trilhão de dólares em valor de mercado, porque é uma empresa com um custo bem menor que aparentemente funciona tão bem quanto ou até melhor mecanismos como o Chat GPT. Warrison, bom dia para você, obrigado pela participação aqui mais cedo. Bom dia, Megali. Prazer estar aqui com vocês. Ô Warrison, eu comparei mais cedo, você me diga se essa é uma boa comparação, com a possibilidade de alguém aparecer amanhã com um carro movido a água, né? Imagine o estrago que isso ia causar na indústria automobilística. É mais ou menos por aí? Eu acho que não chega tanto a isso, mas é uma boa comparação, viu, Megali? É uma boa comparação, porque, na verdade, o que a gente ficou sabendo, né? Até porque, para os nossos ouvintes até se situarem, né, Megali? A DeepSeek, que é essa startup chinesa, pegou o mundo de surpresa, né? Porque chegou toda essa avalanche, né? Todo esse tsunami começou na sexta-feira, né? Então, estamos falando de uma coisa muito recente, né? Que foi quando as primeiras informações começaram a circular e essa bomba atômica explodiu nas cabeças do Silicon Valley, do Vale do Silício, ao longo do final de semana, né? A, a, a DeepSeek, ela conseguiu fazer o treinamento de uma inteligência artificial usando alguma coisa em torno de 5 milhões de dólares, pelo menos é o que diz o paper, né, publicado por eles, enquanto essa mesma tarefa consome alguma coisa perto de 100 milhões de dólares quando a gente fala de empresas norte-americanas como a OpenAI, que é responsável pelo ChatGPT, ou a Meta, né, do Facebook, que tem o seu próprio modelo de inteligência artificial. Enfim, as empresas norte-americanas normalmente gastam 100 milhões de dólares para treinar um modelo de inteligência artificial, enquanto a DeepSeek gastou alguma coisa em torno de 5 milhões de dólares. Agora, o que mais chama atenção nessa história, Megali, é que isso tudo acontece justamente no momento em que os Estados Unidos vêm forçando a barra nessa história da geopolítica entrando na tecnologia, né? Desde o governo Biden e agora no governo Trump, o governo norte-americano vem impedindo o acesso da China, das empresas chinesas, aos chips mais modernos, né? Aos chips mais avançados que são usados hoje justamente no desenvolvimento de inteligência artificial. E ainda assim, a DeepSeek conseguiu desenvolver um modelo que é tão bom ou talvez até melhor, em algumas coisas, pelo menos em alguns aspectos, do que o ChatGPT, por exemplo, mesmo sem ter acesso aos chips de ultimíssima geração, né? Eles trabalham com chips um pouco mais antigos, aos quais as empresas chinesas ainda têm acesso. E ainda assim eles conseguiram esse desenvolvimento impressionante que está mudando de novo, né, a geopolítica da tecnologia e até a geopolítica do mundo mesmo, Megali. Ô, Orrisson, ainda com base nesse cenário geopolítico que você colocou para a gente, há um questionamento que é o seguinte: essa empresa e esse aplicativo especificamente, o DeepSeek, ele é gratuito, código aberto, quer dizer, outras empresas podem usar o que foi desenvolvido ali para fazer novos desenvolvimentos. Como é que eles vão ganhar dinheiro com isso? Ou, aí usando o seu cenário geopolítico, o objetivo de fato é ganhar dinheiro? Assim, Carla, eu acho ótima essa sua pergunta, porque eu acho que ela está no centro que explica essa surpresa que a DeepSeek representa ou representou, né, para o mundo da tecnologia. A questão do fato de ser um código aberto, né? Só para explicar, né, para fazer um paralelo, né? Talvez os nossos ouvintes saibam, né, que existe um sistema operacional chamado Linux, né? O Linux é um sistema operacional que controla computadores e que faz mais ou menos a mesma coisa que o Windows. O Windows, que é super popular, está aí no computador de quase todo mundo, né? A diferença entre o Linux e o Windows é que um tem o seu código aberto e o outro não. O outro tem um código proprietário que pertence à Microsoft, no caso o Windows, né? O que a gente viu acontecer nas últimas décadas de utilização do Linux? O Linux se transformou no software, no sistema operacional preferido por aplicações empresariais, né? Então, todos os servidores, todos os computadores de grande porte,
estou dizendo aqui todos, mas obviamente a maioria, né? Não são todos, né? Mas, enfim, o Linux é a solução mais adotada pelas empresas quando elas precisam controlar os seus servidores, né? Poucos, não são tantos os servidores assim que usam o Windows. A maior parte da comunidade prefere usar o Linux porque o Linux é muito mais estável, o Linux é aberto, então você pode adaptá-lo para suas necessidades específicas. E com isso, o Linux acaba ganhando uma evolução muito mais rápida do que o Windows, porque tem muito mais gente trabalhando no código do Linux do que no código do Windows, já que o código do Windows pertence a uma empresa, né, e só ela tem acesso a esse código. E aí o que aconteceu nos últimos anos, Carla, é que o Linux se transformou numa máquina de fazer dinheiro. Como? Porque algumas empresas se tornaram especialistas em vender soluções baseadas no Linux, né? E elas fazem dinheiro justamente por isso, né? Vendendo, adaptando o Linux para necessidades específicas. Então, no caso da DeepSeek, ela é gratuita, né, para o público em geral, por enquanto, mas certamente ela vai desenvolver aplicações específicas para atender determinados clientes corporativos, em que aí sim deve haver alguma cobrança, e aí ela deve se beneficiar justamente dessa velocidade que o código aberto proporciona para o desenvolvimento do software. Eu acho, viu, Carla, que essa história da DeepSeek é novamente uma vitória do software sobre o hardware, né? Porque o que muito se falava e muito se fala no Vale do Silício é que você precisa de muito poder computacional para poder desenvolver sistemas de inteligência artificial. O que a DeepSeek mostra é que se você muda um pouco o foco, em vez de focar tanto no hardware, você focar mais no software, você tem um resultado que é igual ou às vezes superior a essa abordagem que vinha acontecendo até agora e que certamente vai mudar depois dessa história da DeepSeek, Carla. E as grandes empresas do Vale do Silício não vão começar a ser questionadas pelos investidores, ô Harrison? Pega o exemplo aqui da OpenAI, por exemplo. Ela prevê 100 bilhões de dólares, 600 bilhões de reais em investimentos. Aí aparece lá um anãozinho, né, um Davizinho, com um estilingue, que custou 6 milhões e alcança resultados mais eficientes. Os investidores, entre eles o governo americano, não vão começar a fazer questionamentos sobre essa montanha de dinheiro investida? Certamente vão e já estão, né? Isso explica essa queda no valor de mercado, especialmente da Nvidia, mas também da Broadcom, que é outra empresa que produz chips. Isso explica essa queda no valor de mercado dessas empresas, né? O mercado investidor aí não tem a ver com tecnologia, tem a ver com finanças, né? Com negócios. O mercado de negócios começou a se questionar, né? Poxa, mas a gente está despejando esse monte de dinheiro nessas empresas e aí, de repente, aparece uma empresa que mostra que talvez haja um caminho muito mais eficiente para fazer a mesma coisa. Será que faz sentido? Será que a gente está na direção certa? Ou será que existe uma outra direção? Então, eu acho que é justamente isso que está acontecendo. Apesar de que Bolsa de valores, né, Megali, é aquela coisa, é meio loteria também, né? Então, a Nvidia já abriu hoje, recuperando um pouco do valor de mercado que ela perdeu ontem. Porque, claro, aí os investidores começam a raciocinar, puxa, talvez esteja barato nesse momento comprar ações da Nvidia, então vamos lá comprar um pouco ações deles, porque o valor caiu ontem, então vamos comprar para aproveitar esse momento de baixa e fazer algum dinheiro nessa movimentação. Então, a empresa abriu no que se chama do pré-market, né, já com uma pequena recuperação. Mas eu acho que a conclusão final, na verdade, eu acho que a gente tem duas conclusões dessa história, aí, falando de mercado financeiro. A primeira conclusão é: a gente não deve ver uma queda nos investimentos em inteligência artificial. Eu acho até que deve haver um crescimento até em função dessa história da DeepSeek, porque o Vale do Silício, o governo norte-americano, o mercado norte-americano não vai ficar para trás nessa história e vai ter que continuar investindo pesado, né? E quando a gente olha para a história de Linux e Windows, que eu citei agora há pouco, a gente vê que aconteceu justamente isso, né? A gente teve, quando você olha o investimento global, ele só aumentou a partir do momento em que o Linux começou a se tornar prevalente nas aplicações empresariais. Então, eu acho que a gente deve continuar a ter investimentos maciços, né, em inteligência artificial. Acho que esses volumes não vão cair,
só que talvez eles sejam usados de uma outra maneira, de uma maneira um pouco mais inteligente, talvez, do que do que até agora estavam sendo feitos, né? Eu acho que a mudança é justamente essa questão. O software, de novo, falando mais alto do que o hardware, também nessa nova geração de inteligência artificial criada no poder computacional até agora. Warrison, a gente tem só mais 1 minuto, mas eu queria fazer a pergunta de um ouvinte com relação à proteção de dados. Ele diz, eu estou morrendo de vontade de baixar o DeepSeek agora, mas ter amanhã a minha vida toda exposta ou guardada num servidor chinês. Há risco de vazamento de dados dessas pessoas? E aí a minha pergunta é, você baixa e usa, baixou e usou, baixaria e usaria o DeepSeek? Eu para responder, viu, Carla, eu baixei no fim de semana, já quando começou porque eu também fui pego de surpresa, não só eu, o mundo, até o governo chinês foi pego de surpresa pela DeepSeek, né? É importante dizer isso, o governo chinês não era um dos grandes investidores da DeepSeek, a DeepSeek não era, até o fim de semana, uma das startups escolhidas pelo governo chinês, certamente isso mudou a partir do fim de semana, eles passaram a investir nisso, certamente, mas aí, para tentar responder ao nosso ouvinte, Carla, a pergunta é se ele tem rede social, essa é uma pergunta que já foi. Se ele entrou já no TikTok, se ele participa do Instagram, do Facebook, esses dados dele já estão ou num servidor chinês ou no servidor norte-americano, né? Então, esse é um ponto de não retorno, né, para quem participa de rede social, por exemplo, né? Os seus dados já estão lá, e não importa muito a empresa, né? Só vai mudar talvez a nacionalidade. E isso é outra coisa interessante, Carla, só para completar aqui rapidinho, quando a gente vê isso, né? A rede social que mais cresce no mundo é uma rede social chinesa, que tomou de assalto as redes sociais norte-americanas, e agora a gente tem isso acontecendo também no mundo da inteligência artificial. Uma startup chinesa que toma de assalto as big techs norte-americanas. Não sei se ela vai superar, né, as big techs americanas, mas que está dando um grande susto no establishment de tecnologia dos Estados Unidos, isso está, né? Portanto, já foi, viu, Rogério? Um abraço. Pronto, já foi. Portanto, já foi. Warrison, obrigado pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a você. Beijo.